Olá, eu sou o pastor Evaldo da Igreja Presbiteriana de Monte Alto e dando continuidade à nossa apostila de catecúmenos, que é a apostila dos novos membros, que é a apostila das que os membros também usam para revisar as bases da nossa fé. Hoje vamos para mais uma lição. Vamos falar sobre a oração. Vamos orar primeiro? Querido Deus, aquele que nos ama, segundo a tua palavra, numa boa exegese do Apocalipse, o único que nos ama. Aquele que é o próprio amor e que deu a sua vida por nós. Aquele que enviou o seu Filho. Aquele que nos amou. Pai, fala conosco pela tua instrução do Espírito, pela tua palavra, por essa apostila, para que sejamos edificados em ti e apresentemos verdadeiro sacrifício de adoração, de oração, para estarmos na tua presença como convém. Em tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, queridos? Passando aqui, então, para o nosso texto. Aqui. Pronto, já estou pequeno aqui do lado. E lição 3, a oração. Nosso texto básico em Filipenses 4, versículos 6 e 7, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso sim, uma verdadeira oração. Mas vai além. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É Ele mesmo, o próprio Deus, pelo seu Espírito, que nos conduz em oração. Então, seguindo na apostila, a oração é a comunicação com Deus. É um diálogo entre duas pessoas que se amam mutuamente, Deus e o homem. Deus tem prazer na oração dos seus filhos, como está escrito lá em Provérbios 15, 8, onde vai dizer que o sacrifício do ímpio chega a ser ofensa a Deus. O ímpio acha que agrada a Deus e o seu ato ofende a Deus, mas a oração do justo é o prazer do Senhor. Portanto, a oração, a comunicação com Deus é um dos grandes privilégios daqueles que já se tornaram filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus pela fé nele. Como já dissemos nas duas lições anteriores, cada lição vai sendo uma estrutura, uma base para que você se transforme de acordo com a realidade da palavra de Deus. Então, precisamos aprender a orar, como diz lá em Lucas 11, mas quais são os propósitos da oração? Por que orar? Vamos ver. Primeiro, oramos para glorificar a Deus, como está escrito no Salmo 148, 1. A finalidade da nossa existência é a glória de Deus. Nós existimos para que o nome do Senhor seja proclamado e exaltado. Também oramos para satisfazer as nossas necessidades básicas, como está lá em Hebreus 4, 16, Salmo 42. Precisamos de Deus até para respirar. Ele tem que ser a razão do nosso ser. Tudo em nós tem que proclamar Deus. Leia esses versículos. Também oramos para obter respostas de Deus para situações específicas, como está lá em Mateus 7. Mateus 7, que traz um conteúdo denso, riquíssimo. Precisamos verificar pela oração quem somos nós diante de Deus. Nós vamos ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos malditos, nunca vos conheci. Ore para que você veja situações específicas.
Também oramos para manter comunhão com Deus, como o próprio texto que nós falamos ainda há pouco de Provérbios 15, que foi citado, Hebreus 4,16. Ore para obter comunhão com Deus. Ore também para obter vitória sobre as tentações. Qual é a diferença? Tentação é aquilo que vem para te destruir. Provação é aquilo que Deus permite que venha para a sua edificação. Então, nas provações, nós vamos sair dali edificados, mas das tentações precisamos sair vitoriosos. Não podemos ser destruídos pelas tentações, como está lá em Mateus 6,13. Também, quais são obstáculos para a oração? O que nos impede, o que nos atrapalha na oração? Primeiro, não pedir com fé. Você pede na certeza de que Deus vai realizar? Você pede com convicção de que Deus vai fazer? Quando você ora, você faz como Abacuque, que subia na torre de vigia para ver qual era a resposta de Deus. Suba na torre de vigia, apresente sua questão a Deus e fique esperando a resposta. Se você ora já tendo a certeza de que Deus não ouve, de que Deus não vai fazer, orou para quê? Ore com fé, ore com convicção, conheça o Deus a quem você está orando. Também é obstáculo à oração pedir com motivos errados, como está em Tiago 4,3, como João explica nas suas cartas, que é o assunto que já vem embaixo. Pedir em desacordo com a vontade de Deus. Se você pede por motivo errado, se você pede fora da vontade de Deus, é claro que Deus não vai te atender. Deus quer fazer as coisas na face da terra, o que é bom, o que é santo, o que é justo, o que é agradável, Deus quer fazer. Ore dentro da palavra de Deus, ore dentro do caráter de Deus, e você vai ver Deus fazer aquilo que já é vontade de Deus fazer. Mas as pessoas estão contaminadas pelo pecado e apresentam orações pecaminosas para Deus. Orações de feiticeiro, orações pedindo o mal dos outros, oração pedindo a destruição dos outros. Deus não ouve esse tipo de oração. Também é obstáculo para a oração os pecados não confessados. Salmos 66:18, Provérbios 28:13, leia esses versículos. Você precisa ver que o seu coração precisa estar livre diante de Deus. Por quê? Porque o pecado faz um abismo entre você e Deus, como está lá em Isaías, e nós já estudamos antes. Se você está em pecado, qual é o grande problema? Você não está em comunhão com Deus. Você está afastado de Deus. Deus não ouve o seu a sua oração, porque o seu pecado te afasta de Deus. Então, confesse os seus pecados. Apenas confessar de maneira com arrependimento. Confesse aquilo que dói em você e você sabe que está doendo em Deus, porque Deus é Deus santo que não participa do pecado. Outro obstáculo à oração, os problemas na vida familiar. Isso tira o seu centro, isso tira o seu equilíbrio, isso tira a sua ponderação, isso tira você do propósito de Deus para a família. Você tem atendido o propósito de Deus para a sua família? Você tem guiado, você tem conduzido, ou você tem se deixado guiar, se deixado conduzir na centralidade da palavra de Deus? Vamos prosseguir. Segredos da oração. Como orar? Primeira coisa, toda oração é em nome de Jesus. Toda oração é dirigida ao Pai. A estrutura da oração do Pai Nosso não é para ser copiada, apenas orar repetindo palavras, mas é para entender a estrutura. Toda oração é dirigida ao Pai. Então, não existe oração ao Espírito Santo, não existe oração dirigida a outro que não seja o Deus Pai. E aí você faz as suas orações, na forma como está toda prescrita, e termina.
em nome de Jesus. Leia João 14, 13, 14, 16, 23, 24. Até hoje não me pedistes nada. A partir de agora vocês vão orar em meu nome. Jesus mandou toda a oração em nome dele. Veja o final dos evangelhos. Jesus já revestido de toda a autoridade e poder nos céus e na terra. Se você quer que a sua oração seja ouvida, ore em nome de Jesus. Vamos atender aquilo que a palavra de Deus ensina. E aquilo que você está aprendendo, traga para dentro da sua vida. Comece a obedecer à palavra de Deus, para que você veja o agir eficaz de Deus. Se até hoje você viu Deus agir na sua vida sem que você esteja atentando para tudo isso, é misericórdia de Deus. Não é porque você mereceu nada nas suas orações, porque as suas orações estavam erradas. Corrija a sua oração e confie no Deus bendito. Prosseguindo, outro segredo da oração, confiar na intercessão do Espírito Santo. Aquele segundo texto que eu li logo no começo, porque o Espírito intercede por nós. É o próprio Espírito Santo que vai fazer esta conexão dos nossos pedidos ao Pai. Quais são os atributos da divindade? Onisciência, onipresença e onipotência. Deus está ciente de tudo, todo o tempo. Qual é a referência que se faz ao Espírito Santo nesse aspecto em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento? De que o vento sopra em todos os quatro cantos da terra, mostrando a onisciência de Deus pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva ao Pai todas as coisas. O Pai também é onisciente, mas essa é a forma de agir que a Trindade escolheu. Confie na intercessão do Espírito, levando ao Pai e te conduzindo internamente para que você saiba orar a Deus. Também, seja perseverante. Outro segredo da oração, seja perseverante. Tem coisas que Deus quer fazer, mas Ele não quer fazer naquele momento. Tem coisas que Deus quer te dar, mas Ele não quer te dar naquele momento. Seja perseverante. Às vezes, Deus quer que você aprenda primeiro alguma coisa para poder receber aquilo que está pedindo. Então, seja perseverante e, principalmente, esteja sensível à voz do Espírito, esteja sensível ao que o Senhor te conduz na palavra, esteja sensível às pregações, estudos, orientações que o Senhor vai colocando todo o seu povo para te conduzir ao entendimento que Ele quer que você chegue. Outro segredo da oração, orar com sinceridade e singeleza de coração. Leia Mateus 6, de 5 a 8. Por isso a palavra diz que em todas as coisas nós precisamos estar com sinceridade. Não adianta querer enganar a Deus, não adianta querer mentir a Deus. Aos homens, é possível. Engana-se os homens, mas é uma coisa passageira, porque Deus sempre traz à luz toda a verdade. Seja sincero com Deus, seja sincero com seus irmãos, seja sincero com a igreja, haja com singeleza de coração e não agindo apenas através de ardis, sendo ardiloso, tentando aprontar alguma coisa para se sair bem. Descanse o seu coração em Deus, que você seja encontrado sempre em paz com Deus, que você esteja no centro da vontade de Deus, confiando no Deus da sua salvação. E quais são os elementos da oração? A oração precisa ter louvor e adoração. É a expressão de puro amor a Deus. Nós sabemos que Deus nos ama, mas aquele em quem o Espírito Santo habita, como diz Romanos 5:5, ele recebe do Espírito Santo o amor de Deus para poder devolver amor a Deus. Louve a Deus, adore a Deus, seja verdadeiramente aquele que está colocando todo o coração em gratidão ao Senhor. Ações de graças, que é justamente esse reconhecimento cheio de gratidão.
agradeça ao Senhor, como diz Tessalonicenses 5,18, para que nós sejamos gratos em todo o tempo. Ainda outro elemento da oração, o arrependimento e a confissão. Comece pedindo perdão pelos seus pecados, comece confessando os seus pecados, comece reconhecendo que é pecador e que precisa desesperadamente da graça de Deus. Como diz 1 João 1,9, lá na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, reconhecendo que somos pecadores. Outro elemento, a intercessão, que é a oração em favor de outras pessoas. Aquele que é igreja já entendeu que igreja não se constitui de eu, a igreja se constitui de nós. Então, sejamos nós. Ore pelo seu irmão, ore pelo seu próximo, ore por aqueles que ainda nem estão na igreja, mas que você está apresentando a Deus na esperança de que o Senhor salve, regenere, derrame do seu espírito, abra os olhos espirituais e transforme segundo o caráter de Cristo Jesus. Outro elemento, a petição. Peça a Deus, apresente os seus pedidos pessoais a Deus, apresente a sua vida, apresente a sua família, apresente os seus sonhos, os seus projetos. É permitido? Sim. Acima de tudo está a palavra de Deus, acima de tudo está Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você tem certeza de que está fazendo a vontade de Deus, que está realizando tudo aquilo que está ao seu alcance, para que o reino de Deus seja implementado em toda a terra, também apresente os seus pedidos pessoais ao Senhor. Está em João 16, 24. E consagração. Elemento da oração, a consagração. Ofereça todo o seu ser, santifique-se a Deus. Todos os dias esteja limpo, puro, santificado diante de Deus. Não se aproxime do Senhor sem que você tenha arrependimento, sem que você tenha confessado o pecado, sem que você tenha se santificado a Deus todos os dias da sua vida. Com tudo isso, você apresentando a sua oração, o Deus Santo ouve a oração do povo santo. O Deus que é bendito vai bendizer todo o seu povo. Com isso, encerramos mais essa lição. Encerramos essa questão da oração. Cada elemento da oração, todos os aspectos da oração, ore, ore, ore. A Igreja de Cristo caminha de joelhos. Então, querido, volte, assista de novo, leia cada versículo, seja edificado e entenda que na vida cristã precisamos sim da oração. Vou sair aqui dessa tela agora, já deixando aqui um gostinho da próxima lição, hein? Então, vamos sair desta tela. Pronto, retornando. E desde já quero pedir ao Deus Altíssimo, Deus bendito, Deus de toda a glória, que resplandeça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ouça as suas orações, se compadeça, derrame bênçãos, graças sobre vocês, seja abundante em nome de Jesus. Amém e amém.